Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cabral Corporativo. Eu sou o Emerson Cabral e estou aqui para falar sobre o mundo corporativo. Hoje o tema que eu escolhi para comentar e a gente bater um papo é potencializando seus pontos fortes. Esse é um tema de extrema importância, de extrema relevância e que mudou a minha carreira quando eu passei a dar muito mais foco para essa questão. É um tema também muito polêmico, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em olhar para os pontos fracos do que os pontos fortes. Hoje, a minha intenção aqui não é ser o dono da razão, não é falar coisas que são definitivas, mas sim abrir a nossa cabeça para essa questão dos pontos fortes e ver como que nós temos lidado com isso. Nós vamos, num vídeo futuro, falar sobre o gerenciamento das fraquezas, mas hoje a ideia aqui é dar um pouco mais de foco, um pouco mais de oportunidade para a gente discutir os pontos fortes que têm nos acompanhado ao longo da nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Na verdade, eu aprendi ao longo da minha carreira que eu deveria conhecer e atacar para mudar os meus pontos fracos. Ou seja, eu tinha que colocar toda a minha força, gastar toda a minha energia em mudar esses pontos daquilo que eu não fazia bem, que eu tinha uma certa deficiência. Confesso que eu tive pouco avanço e pouco sucesso quando eu tentei fazer isso. Melhorava, de fato, a gente consegue ter uma melhora, mas nunca uma melhora tão substancial, uma melhora que dá uma ruptura na nossa carreira. Há pouco tempo eu aprendi, e isso foi uma polêmica e de certa forma trouxe um benefício muito grande para a minha carreira, que o foco que eu estava dando estava no lugar errado. Ou seja, eu não tenho que colocar foco nos meus pontos fracos, eu tinha que colocar foco em potencializar aquilo que eu fazia bem. Isso foi uma grande mudança, uma mudança substancial na minha carreira profissional e até mesmo na minha vida pessoal. Quando olhei para isso, eu percebi que eu estava gastando toda a minha energia e a melhora que eu tinha nesses gaps, nessas deficiências eram muito pequenas em relação ao que eu poderia alcançar se eu colocasse foco e gastasse energia cuidando especialmente daquilo que eu já fazia bem. O primeiro passo para fazer isso é eu conhecer quais são esses meus pontos fortes, né? Porque muitas vezes eu posso estar pensando que estou potencializando um ponto forte, se eu não o conheço, na verdade eu posso estar atacando um ponto fraco ou vice-versa. Então, primeira coisa, é fundamental eu conhecer quais são esses meus pontos fortes e quais são os pontos que eu tenho ainda certa deficiência, certa fraqueza. Porque aí sim eu consigo focar neles, eu consigo gastar energia neles e os outros eu consigo gerenciar. Existem pesquisas e empresas especializadas que nos dão esses pontos, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Existem algumas empresas muito boas que fazem esse trabalho e nos dão esse material pronto. Agora, se você não tem condição de participar de um treinamento desse, você não tem condição de ter um livro desse, você não tem condição de ter uma empresa dessa do seu lado fazendo todo esse trabalho, como você pode fazer? Utilizando pessoas do seu ciclo, pessoas como o seu chefe, o ambiente humano, o RH da sua empresa, até a própria família é extremamente importante nisso. Essas pessoas vão te ajudar a entender de fato aquilo que você tem de melhor. Qual é o meu diferencial? O que realmente eu faço bem? Isso não só no campo profissional, mas também no campo pessoal. Fazer isso vai fazer com que eu consiga identificar esses pontos e eu consiga atingi-los, entendê-los, desenvolvê-los, potencializá-los e trabalhar em cima deles. Para os líderes e gestores nas empresas, também tem um dado extremamente importante quando a gente fala de potencializar os pontos fortes, que é conhecer. Porque quando você conhece os pontos fortes de cada membro da sua equipe, você consegue trabalhar muito melhor com eles. Então, por exemplo, determinado colaborador da sua equipe, como eu disse, tem uma facilidade de comunicação, é essa pessoa que você tem que direcionar para fazer as apresentações ou para fazer qualquer comunicado perante o seu time. Se você foca isso ou você faz o contrário e coloca alguém que não tem essa facilidade, a tendência disso dar errado é muito grande. Muitas vezes gestores querem desenvolver as pessoas e focam muito em trabalhar nas pessoas, naquilo que elas não fazem bem. Eu acho que isso é um erro. A gente tem que trabalhar sim nas deficiências das pessoas, nós temos que conhecer e tentar desenvolver isso, mas o grande ganho que nós vamos ter como gestores e como líderes é trabalhar na potencialização dos pontos fortes dos nossos colaboradores. Isso vai te trazer uma equipe de alta performance. E como eu disse, no próximo vídeo eu vou falar como trabalhar na questão da administração e gerenciamento dos pontos fracos.
Bom, gente, esse é um assunto extremamente interessante e um assunto que daria para a gente falar aqui por horas, de tão amplo que ele é, polêmico também, porque sei que tem algumas pessoas que ainda têm muita cultura de trabalhar nos pontos fracos. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade, só estou trazendo aqui um pouco da experiência que eu tive e o quanto de ganho eu tive quando eu mudei o meu foco, eu mudei o rumo da história, não olhando apenas para as deficiências, mas olhando muito mais para aquilo que eu faço bem e transformando sim em gerenciar esses pontos fracos. Eu acho que é um tema que a gente vai certamente voltar a falar. Eu tenho inclusive alguns convidados que eu quero trazer para vídeos aqui para a gente discutir esse tema de uma forma mais abrangente, porque ele é muito importante. Agora, como dica, como recado, potencialize os seus pontos fortes, descubra-os, trabalhe neles e você vai ver que você vai se transformar num profissional superior, num profissional de alto padrão de desempenho. E é isso que as empresas procuram. As empresas procuram talentos. Talentos são pessoas que conseguem desenvolver melhor os seus pontos fortes. É isso aí. Essa é a minha dica. Continuo aqui recebendo as sugestões de vocês, continuo pedindo para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, darem as suas sugestões, façam a inscrição, deixem o seu like, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero aproveitar também para agradecer as pessoas que têm visto o vídeo, que têm feito os comentários. Isso é extremamente importante para nós, é extremamente importante para mim. Como eu disse, a ideia desse canal aqui não é ter algo só meu, né? Muito pelo contrário, a ideia é dividir com vocês aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu já passei, e também trazer a experiência de outras pessoas, conhecer um pouco mais também a experiência de outras pessoas. É um canal aqui para a gente poder discutir, para a gente poder conversar, bater papo, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.